Olá pessoal, esta é a aula número 16, 16ª aula dos fatores abordando fatores de forma e usando integrais de contorno. Nesse caso nós vamos usar o teorema de Stokes, né, com o objetivo de reduzir o número de integrais do problema, né. Quando for um problema que tiver duas integrais, passaremos a ter uma, quatro integrais passaremos a ter duas, conforme vamos ver nos exemplos que serão introduzidos. Diferente do original e do Siegel-Howell, nós vamos usar uma analogia com a mecânica dos fluidos, usando velocidade, né? Então, o teorema seria escrito conforme está aqui: o fluxo do rotacional através de uma área A é igual à circulação da velocidade no contorno. O fluxo do rotacional, né, ele é semelhante à velocidade angular. Nós queremos saber se o escoamento gira ou não gira, né? Então, por isso que sempre se faz uma derivada cruzada, né? Vx em relação a y em relação a z, vezes y em relação a x e z, ou vz em relação a x e y, né? Então, para saber se o escoamento gira ou não. Se ele girar, é sinal que nós vamos ter um produto VDS no contorno dessa área, né? É claro que aqui se trata mais de uma ferramenta matemática, né? Precisamos definir algumas variáveis, por exemplo, a normal à área, né? Em termos dos cossenos diretores, né? Nós temos os ângulos alfa, gama e delta, né? Ele não usa beta nesse caso, na sequência, mas usa alfa, gama e delta, né? Que são, respectivamente, os ângulos em relação aos eixos coordenados entre esses eixos e a normal, né? Então, N seria cosseno de alfa I, cosseno de gama J e cosseno de delta K. O elemento ds, né, do contorno, nesse caso aqui, pode ser expresso como dxi, dyj e dzk. Já o rotacional, já vimos isso antes, no sistema cartesiano, ele pode ser obtido dos produtos aqui desse determinante. Então, temos aqui nesse formato, né, como está apresentado, né? Ok? Então, substituindo esse teorema, né, expressando o teorema nas coordenadas cartesianas, nós vamos ter aqui o fluxo do rotacional, né, na área, seria o que está agora à esquerda, né, e a integral de contorno seria a parte da direita, né. A primeira aplicação seria obter o fator de forma do elemento de área dA1 para a superfície A2. Para isso, buscamos a integral, né, já expressa lá no início dos fatores de forma, né, que diz que nós vamos integrar na área de destino. É do elemento de área para uma área inteira, então integramos na área de destino. Aqui entra cosseno de θ1, cosseno de θ2, a distância S ao quadrado, né? Então, essa aqui é essa distância entre uma superfície e outra, dos dois elementos de área, né? E os ângulos θ são os ângulos formados entre o S e a normal em cada área, né? Por exemplo, aqui o cosseno de θ1 teria que projetar esse vetor S em relação à normal N1, né? Conforme está expresso aqui nessa primeira fórmula, né? E para normalizar aqui, vamos dividir pelo módulo desse vetor, que é o S aqui, né? Desse comprimento entre 1 e 2. Então, esse é o cosseno de θ1, o cosseno de θ2 é mesmo da mesma forma, só tem um sinal negativo porque o S está ao contrário, né? Então, aqui temos os ângulos, né? Todos os ângulos que já definimos antes, né? Os seus diretores, e mais os θs em relação à normal, né? Do S em relação à normal. Então, o vetor S seria obtido com a diferença de coordenadas, x2 menos x1, né? Direção vezes I, y2 menos y1j, z2 menos z1k, né? O N1 seria expresso em termos dos cossenos diretores, idem o N2, né? Então, normal 1, normal 2, né? Então, com isso, substituindo já nos cossenos, temos aqui pronto, né? Claro que temos que ter I vezes I igual a 1, I vezes J dá zero, I vezes K dá zero, então sobraria apenas, né, sempre uma componente X, né, as componentes Y e componente Z, dividido por S, né, como está lá, né? Então temos cosseno de θ1 e cosseno de θ2. É isso por enquanto. Nós vamos então no próximo slide fazer a substituição. Então, voltando aqui com a expressão, né, do fator de forma,
E fazendo a substituição dos cossenos, né, nós temos uma forma bastante longa já, né? Então, temos em cada cosseno a divisão por S, e na fórmula original temos já um S ao quadrado, portanto, temos S na quarta, dividindo, né? Isso pode ser reduzido aqui em complexidade aí na, na apresentação, né? Colocando um fator F, né? Então, o fator F envolve a parte do cosseno θ1, né, e o πs na quarta, né? Então, a integral passaria a ser integral em A2, fx1 menos x2, cosseno de α2, assim por diante, de A2, né? Expressão 3, tá? Bom, olhando para essa integral, né, nós temos que fazer o seguinte, né? Achar componentes de velocidade, entre aspas, né, que derivadas, né, que são os termos do rotacional, né, que derivando essas componentes de velocidade dê o que temos aqui nas fórmulas. Aqui deixamos os cossenos para identificar o que deve acontecer. Então, o primeiro termo lá na direção x, né, deve ser igual a o que está multiplicando o cosseno de α2, e o segundo termo, o cosseno de γ2, e o terceiro termo, o cosseno de δ2. Então, é o seguinte. Essa solução foi desenvolvida por Sparrow em 1963, em que determinou que Vx deve ter esse formato, Vy este formato e Vz este formato. Significa que, se nós fizermos a derivação, tem que obter exatamente o que está no slide anterior. Isso é bastante longo para fazer aqui, né? Já fizemos isso e funciona realmente. Claro que isso foi verificado, né? E isso já é antigo, né? Claro que tem que funcionar, né? Mas vale a pena verificar, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais, né? Então, e entender também um pouco mais, né? Então, se as derivadas funcionam, nós podemos simplesmente pegar o outro lado da equação, a integral do contorno, e usar Vx, Vy, Vz conforme determinado aqui. Então, substituindo, né, Vx, Vy, Vz, né, nós temos a equação de contorno, de integral do contorno, né? Antes tínhamos duas integrais, que era x e y, agora temos uma integral apenas, né, no contorno, tá? Que pode ser ainda apresentada colocando isso aqui, né, selecionando aqui pelos cossenos. Então, o primeiro termo com cosseno de α1, que está este aqui, né, que é o terceiro na anterior, e o quinto, né, nessa anterior. Então, cosseno de α1, né, z2 menos z1, y2 menos y1. E assim por diante, cosseno de γ1, cosseno de θ1, está pronto o primeiro resultado, lembrando aí do valor de S, né? Ok? Então, no primeiro exemplo, né, um exemplo escolhido aí pelo Siegel-Hauer, é bastante simples, né? E ele é formado por um elemento de área paralelo com um triângulo retângulo, né? Aqui desenhamos o complemento desse triângulo para mostrar, né, como é que ele é realmente. Ele tem um ângulo reto aqui neste canto, né? E ele é paralelo. A distância entre os dois planos é D, né? O retângulo, o triângulo tem um lado igual a A e um lado igual a B, né? E a particularidade é que nessas condições nós podemos colocar a origem neste ponto, isto zera x1, y e z1, né? E S fica então apenas em função de x2, y2 e z2, mas z2 também não varia, porque ao percorrermos a área 2, a coordenada z não muda, então substituímos por d, né? O z2, então d2 quadrado aqui, né? E ainda a normal coincide com o eixo z, logo apenas o delta é nulo, os demais são 90 graus, o que implica em cosseno nulo. Como temos o cosseno multiplicando as equações, então o primeiro e o segundo termo são zerados por isso. O terceiro termo da equação do slide anterior tem ali um cosseno igual a 1, né? Então apenas o termo está aqui, né? O S
ele está dentro da integral, né? Aqui foi representado dessa maneira, mas na verdade está dentro da integral, né? E já aparece aqui, né? O S foi substituído, então nós temos que realizar essa integração que está aqui sobre o contorno, né? Vamos recordar um pouco mais de cálculo, né? Fazendo isso, e simplesmente nós temos que varrer ou percorrer o contorno, melhor dizendo, né? Varrer a área, ou no caso, percorrer o contorno, né? Usando o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3 nesse sentido, né? Porque nós temos que usar a regra da mão direita, né? Aqui não adianta, eu estou ao contrário de quem está vendo, né? Então, mas aqui o N aponta para baixo, então o polegar aponta para baixo e o giro é no sentido horário, né? Por isso esse sentido marcado aqui, né? Se fizermos o contrário, trocaremos o sinal, logicamente. Então, temos que fazer isso no contorno no trecho 1, 2 e 3, ok? Representamos ainda uma parte da figura aqui, né, vista de cima, com trecho 1, 2 e 3. Lado A, lado B e uma distância C aqui, né? Apenas para fazer a integração, né? Não precisamos dela. Ela, na verdade, podemos tirar através de A e B, mas vamos lá. Vamos primeiro sobre o lado 1. Sobre o lado 1, nós temos que fazer essa integração. O que acontece sobre o lado 1? Né? Então, primeiro, dx2 não varia, né? Porque vamos variar y. Né? Então, dx2 não varia, o primeiro termo se anula. Em segundo lugar, o x2 também, ele é nulo. Né? Não é que não varia, ele é nulo. Né? Ele é igual a zero. Então, o primeiro termo zera, o segundo termo zera e a integral se anula. Ok? Então, aqui, zeramos. Vamos para o segundo trecho, 2. Então, nesse caso, o y2 tem um valor igual a A, né? O x2 varia de 0 até B, ele vai de 0 aqui até B embaixo, né? E na primeira parte, né, aqui da equação, né? Então, e o dy2, né, que eu tenho que variar dy2, nesse caso ele não varia, o que eu estou variando é o x. Então, o segundo termo aqui já se anula, então vai ser nulo. Tá? Então, ficaríamos com o primeiro termo como está montado aqui. Né? Y2 é A, x2 é a variável de integração, né? E mais as constantes aí, né? A quadrado e d quadrado, que é o valor de y2 e o d já estava o valor de z, né? Então, sobrou essa integral, né? Nos falta ainda o lado 3, né, uma diagonal, e nesse caso nós introduzimos uma outra coordenada auxiliar, que é o xi, né? Então, que varia de 0 até c, né? Então, temos que expressar x2 e y2 em termos de xi, né? Claro que o xy ele cresce como está aqui, dessa forma, e o xi é o contrário. Então, c menos xi seno de φ é o x2, deriva isto da menos seno de φ de xi, né? Então tem um sinal negativo. y2, c menos xi cosseno φ, é só olhar a figura. dy2, então, deriva isso da menos cosseno φ, está derivando o de xi, né? Não o φ. Então, dy2 é menos cosseno de φ de xi. Substituindo isso na integral lá de cima, então o primeiro termo vai lá o y2, né? O y2, então, mas tem um sinal negativo que vem desse dx2 aqui, né? Vem desse dx2. E depois o menos x2, né? Então, o x2 é positivo, o dy2 é negativo, com o sinal negativo fica positivo, e resulta que os dois termos são iguais. Eu não preciso nem colocar o S dentro das equações, que teria que entrar na integração, logicamente, porque o S, em princípio, os dois termos já estão se anulando, né? Eu teria o S dividindo os dois, então dá na mesma. Então, esse terceiro trecho aqui, embora tenha dado muito trabalho, não ganhamos nada com ele, né? É nulo. Bom, melhor porque a integração fica resumida a um termo menor que este aqui, né? Resolvendo isso, nós temos um fator de forma D1 para a área 2.
isso é colocado assim, nesse outro formato, definindo tangente de φ como B sobre A e x como A sobre D, né? Então, temos aí já o primeiro exemplo resolvido, né? Ok? Avançamos aqui para um fator de forma de uma área finita para uma outra área finita, 1 para 2. Para fazer isso, nós vamos de novo lá na definição do fator de forma, temos que varrer a área que emite, né? A FD12 já está aqui, já conhecemos, mas eu não preciso somar, eu tenho que fazer uma média. Faço a integral e divido pela área, então isso é um valor médio, como já falamos na ocasião. Então, basta pegar a integral aqui e substituir o FD12 que tínhamos antes. Está aqui representado, né? Tá? Mas nós queremos trocar essa integral em A1. Por isso, nós invertemos a ordem das integrais, colocando a integral de área internamente, né? E a integral de contorno 2 fica externa, né? Então, temos três integrais a resolver aqui, três integrais, né, basicamente, na área 1 a resolver, né? E esse tratamento que vai ser aplicado aqui, né, nós vamos fazer para a primeira integral. Ele é repetido para a segunda e para a terceira, né? E não é difícil, já explicamos o que vai mudar, né? Então, na primeira integral, né, nós temos que comparar ao teorema de Stokes, né? Ou seja, nós temos lá no teorema de Stokes um primeiro termo, que é multiplicado por cosseno de alfa 1, segundo por cosseno de gama 1, terceiro por delta 1, e olhamos na equação o que nós temos multiplicado por cosseno de alfa 1. Não temos nada, então isso vai ser nulo, né? O segundo termo, nós temos aqui Z2 menos Z2 menos Z1 barra S quadrado. Esse cosseno de gama 1 aqui para identificar que é esse termo. Então, esse é o segundo e esse é o terceiro. Ou seja, nós temos, né, que buscar componentes de velocidade, entre aspas, Vx, Vy, Vz, que derivados forneçam o que está aqui à direita, né, para a primeira integral, bem lembrando, né? Então, vamos lá. A solução para isso foi dada por Sparrow e Seed, lá em 78, já um pouco mais tarde, em que ele define simplesmente Vx é o ln de x, de S, Vy é nulo e Vz é nulo. Isso para a primeira integral. Isso sugere que para a segunda integral, quem não será nulo e será igual a ln de S será Vy, e para a terceira integral, o Vz será igual a ln de S, e os demais nulo, né? É fácil identificar isso. Então, se não, tem que testar, né? Pegar uma folha de papel e fazer o teste, né? Para aprender um pouco mais também é interessante. S está aqui, então nós podemos verificar se isso realmente funciona, porque aqui a verificação é curta, é feita nessa página, né? Então, o primeiro termo, né, ele vai dar nulo. Então, é fácil de ver que se as duas componentes são nulas, vai dar nulo e está verificado, está pronto. O segundo, a derivada Vx em relação a z e Vz em relação a x tem que dar esse termo, né? Vx é o que existe, Vz é nulo, então isso aqui não precisamos fazer nada. Vx está aqui em relação a Z1, né? Então, Vx em relação a Z1 é o que está escrito aqui, né? Na primeira área, por isso esse índice Z1. Então, o Vx é o ln de S. Então, derivada de ln S em relação a Z1, isso dá 1 sobre S, delta Z1. É 1 sobre S, substituímos aqui o S. Né? S é todas essas diferenças não meio. Como a derivada não meio, nós derivamos passando o meio para a frente. É o argumento da derivada, né? da função, né? Que deve ser derivada. Então, ficaria 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, então está aqui menos 1 meio. Né? Isso, então, é o próprio, né? É o próprio S. Né? Então, ficaríamos com 1 meio que está aqui, S vezes S dá S ao quadrado. E vamos derivar
essa segunda parte do argumento, a parte interna do argumento, né? Então, a derivada de Z2 menos Z1 ao quadrado, que dá 2Z2 menos Z1, e ainda a derivada do interior desse argumento, que dá menos 1, né? Que é em relação a Z1. Em suma, a derivada, o final da derivada dá Z2 menos Z1 sobre S ao quadrado com sinal negativo, né? Então, substituindo de volta esse termo, né? Substituindo de volta, isso dá menos Z2 menos Z1, exatamente o que tínhamos lá em cima, né? Esse termo é muito parecido com o terceiro termo, né? Que está aqui, né? O terceiro termo. Eles são muito próximos aqui, né? Só uma diferença de sinal, né? Então, vamos na próxima página. Então, o terceiro termo, né, se derivando, é só uma questão de sinal também, dá esse resultado. Então, funciona exatamente um resultado bastante curto, né, e que permite, então, de escrever que a integral em área, né, em área de todo esse termo, dividido por S ao quadrado, pode ser substituída por uma integral de contorno do ln logaritmo natural de S de x1. Né? Ok? Então, esse é o resultado. Né? Vamos à segunda e depois à terceira integral. E com isso, vamos ter para a segunda, né, em dy1 e para a terceira em dz1. Né? É similar, tem uma simetria aí, mas dá para, como eu falei antes, né, verificar, pegar uma folha de papel e escrever isso. Né? Bom, com isso nós podemos substituir as integrais de área de volta dentro da equação original, onde já tínhamos uma integral de contorno, vamos ter mais uma integral de contorno. Né? Então, substituindo cada uma aqui, né, delas, ficaremos na forma geral com 1 sobre 2π a1, o a1 tinha ido para a esquerda, 1 sobre 2π a1, né, integral no contorno 1, integral no contorno 2, lns dx2 dx1, tal, dy2 tal, e dz2 dz1 e está pronto. Ok? É uma equação não muito longa, né, e que nós vamos então ver um exemplo em seguida. Ok? O exemplo é um exemplo clássico, já vimos em vídeos anteriores que, né, lá quando começamos a falar de fator de forma, já vimos até o resultado disso e como se aplica a álgebra nesses casos. Né? São dois retângulos semelhantes ou iguais, né, sobrepostos. Né? Eles têm um lado A e um lado B e uma distância entre eles é C. São paralelos. Né? Podemos mudar A e B, né? Isso não tem, ele é simétrico em relação a isso também. A1 está embaixo, A2 está na parte de cima, temos que andar sobre os contornos. Então, primeiro no contorno de A2, com o trecho 1, 2, 3 e 4, nesse sentido, porque está virado para baixo, então a regra da mão direita, e o outro está virado para cima, a sua normal, então é o trecho 5, 6, 7 e 8. Né? Particularidades, conforme o sistema de coordenadas, Z1 é igual a zero, que diz que dz1 é nulo também, z2 é constante igual a c, e dz2 é nulo, né, derivando é nulo, não varia, né? Então, isso nos leva ao último termo nulo, que era dz2, desculpe, dz2, dz1, né? Então, esse último termo é nulo. Né? Então, nós vamos aplicar esses dois termos a cada um dos trechos. Né? Isso dá um certo trabalho, né? E nós procuramos organizar um pouco aqui, né? Mostrando então que no trecho 1 o que acontece, o x2 é igual a zero, então está lá o trecho 1, né? x2 é perpendicular aqui, então x2 é igual a zero, né? X no plano de A2, né? x2 é zero, né? E a integral então fica, né? Fica colocado aqui, aqui tem um ln S, né? Então temos que jogar o S aqui dentro, né? Então x
2 é nulo, então fica x1 ao quadrado menos x1 ao quadrado dá na mesma, né? y2 menos y1 mais c quadrado no meio, né? Que é o s em si, isso aqui é s ao quadrado, né? y2 menos dy1, por que não apareceu o dx aqui? Porque o dx não varia nesse trecho 1, né? Então, nesse trecho 1, o dx não varia. No trecho 2, quem não varia é o dy. Então, nós vamos ver que se alterna. Ora tem dy, dx, dy, dx. Trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4. O que tem de particular? x2 igual a 0, y2 igual a b, x2 igual a a, y2 igual a 0. Então, aqui tem a variável de integração, né? Na primeira aqui, só para deixar claro, a primeira, né? No primeiro trecho, o y2 vai de 0 até b, no trecho 3 vai de b até 0, né? B até 0. O x2 no trecho 2 vai de 0 até a, e no trecho 4 de a até 0. Né? Feito isto, então, lembramos que nessas integrais, a primeira e a terceira são em y, só tem y. Então, ela vai corresponder, quando passarmos ao integral no contorno da área 1, né? Quando trabalhamos em 1 e 3, vamos trabalhar com 6 e 8. Os outros serão nulos, porque não tem dx nesse primeiro e terceiro. Enquanto que no segundo e no quarto nós só temos variação em x. Então, o contorno, o trecho 2 e o trecho 4, né, vão ser acompanhados de integrações em 5 e em 7. Tá? Por isso que sempre temos, cada equação aqui gera duas, né, duas integrais aqui, né? Então, teremos um total de 8 integrais, né, a partir desse início aqui, ok? Certo, então aqui nós colocamos já com cores diferentes, todas as integrais em y, trecho 1, né, e 7, e 6, desculpe, trecho 2, 1 e 8, está representado aqui novamente, trecho, né, em x. Então, repetindo aqui, 1 e 6, 1 e 8, né? 3 e 6, 3 e 8, né? Em dx é 2 e 5, 2 e 7, né? 4 e 5, 4 e 7. Então, para não entrar em cada detalhe, né? É só acompanhar aqui, né? Ler com atenção, que dá para entender. Né? Em suma, nós temos 8 integrais, né? 8 integrais que são muito semelhantes, são integrais duplas, tem que fazer duas vezes, né? Variável x ou variável y, né? Mas elas são semelhantes, né? Então, olhando para essas integrais, nós vemos que a1 é igual a 6. Não exatamente igual, mas invertendo os limites, né? Duas vezes, né? Uma vez muda o sinal, mais uma vez o sinal retorna. Então, temos 1 igual a 6. A integral 1 igual a integral 6. A integral 1 é de 0 a b e de 0 a b. A integral 6 é de b até 0, de b até 0. Então, são efetivamente iguais e podem ser somadas. Né? Quando se soma essas integrais, nós podemos levar esse 1 meio para frente da integral, porque temos um ln, então ficaria 1 meio mais 1 meio, que dá 1 inteiro. Então, com essa soma de 2 a 2, nós eliminamos 1 meio aqui do ln, simplesmente isso. Né? Isso vale, então, para 1, 6 e para 2 e 5, que são, né, em y, né, integrais em y. E vale para 3 e 8, 3 igual a 8 e 4 igual a 7, então integrais em x. Está descrito, resumido, nesse slide seguinte. Então, como foi explicado, né, mais fácil lá porque dá para ver, mas esse meio então desaparece, né? Depois tem o seguinte, ele, talvez por uma facilidade de expressão, né, ele pega as integrais em y e verifica que tem uma inversão única, uma só de limite.
Então, que ele pode inverter e mudar o sinal da integral e faria, como tem ln de u menos ln de v, ln de uv, é o que aparece aqui, né? Com o conjunto 2, 5 e 1, 6. E depois com o conjunto 3, 8 e 4, 7, ele faz as integrais em x, né? Logicamente, isso ficou mais apresentável, mas quem for resolver isso através de tabelas matemáticas, ou quer que seja, qualquer método, ele não vai resolver assim, ele vai deixá-la separada porque é mais fácil resolver separada do que torná-la mais complexa, como ocorreu aqui. Ok. Então, alguém, né, já se preocupou em fazer isso, né, e os autores lá, né, já citados, então eles já resolveram e publicaram, e isso foi muito útil, muito interessante, né, se deram esse trabalho e fizeram bem aí para quem quiser usá-las, porque são resultados que são analíticos, né, exatos, e permitem o cálculo dos fatores de forma nessa situação que está desenhada aqui, né? Logicamente, está expresso em termos de A maiúsculo e B maiúsculo. A é A minúsculo sobre C, que é a distância entre os dois planos, e B maiúsculo é B minúsculo sobre C. E a gente pode se perguntar se existe assimetria entre A e B. Sim, existe, né? Aqui é AB, tanto faz. Aqui aparece AB também na mesma situação. Aqui A e B, no mesmo termo, aqui posso inverter igual a esse e aqui também. Então, claro que quem for resolver um problema desse tipo não tem nenhuma indicação de quem seja A ou de quem seja B, né? Um é a profundidade, outro é a largura, né? Tanto faz, né? Então tem que ser essa simetria mesmo, tá? Ok? Então esse é o resultado para esta figura, né? Vamos então ao seguinte. Esse resultado aqui é referente a essa outra figura, né? Também de áreas finitas, a 1 e a 2. Neste caso, são dois retângulos perpendiculares, têm uma aresta em comum, ou seja, eles têm a mesma profundidade, que é chamada de B. A altura aqui da área 2 é A, e a largura, no caso da área 1, é C. Isso é apresentado no livro, né, de Sparrow and Seed, não tem no livro do Siegel Howell. Isso é um livro de 1970, né? E é baseado no mesmo desenvolvimento, logicamente. Em particular, aqui é um pouco diferente, porque essas áreas são perpendiculares, né? E nós temos, então, Z1, se andarmos sobre a área 1, a coordenada Z é nula. Se andarmos sobre a área 2, a coordenada Y é nula, resulta nula, né? Então, o S se resume à diferença x2 menos x1 ao quadrado, y ao quadrado mais z2 ao quadrado. Partindo da equação geral que nós desenvolvemos, né, que apresentamos, então temos todos esses termos, né, e é só aplicar o que já conhecemos. Nesse caso aqui, particular, na área 2, o dy2 não varia, né? Na área 2, quando estivermos na área 2, né, ou sobre o contorno da área 2, o dy2 não varia, é nulo, né? O y2 é nulo e o dy2 não varia, portanto é nulo. Na área 1, quem não varia é a coordenada z, né? Coordenada vertical. E com isso nós eliminamos dois termos dessas duas integrais aqui, né? Então ficamos apenas com os termos em x, né? Isso reduz bastante o trabalho, né? Então, em princípio, né, se temos só dx e dx, nós temos que, claro, definimos aqui o contorno 1, 2, 3, 4, e depois 4 novamente em sentido inverso, 5, 6 e 7, né? Como só temos x variando, um pouco estranho, mas é assim, né? Temos x variando, então apenas os contornos paralelos a x que vão ser considerados. 2 e 4, 4 e 6. Né? 2 e 4, 4 e 6. Primeiro, a integral no contorno
da área A1, do contorno 1, né? Então, tem trecho 2 a considerar e trecho 4 a considerar. Aqui é só ver o valor de cada um, né? A área aqui da figura 1, 2 é BC, né? Tá aqui, né? BC. 1 sobre 2π BC. Então, trecho 2, trecho 4, ok? Aqui está a figura novamente, para não nos perdermos. Aqui repetimos a equação, trecho 2, trecho 4. O trecho 2, né? A equação do trecho 2, que é na área 1, né? E a integral externa, então, para o trecho 4 e para o trecho 6, né? Então, mexemos aqui, pegamos a integral interna, está aqui guardada, né? Aqui ainda, e colocamos limite da integral externa, né? E ficamos aqui com x2, x1. Temos que resolver duas vezes a integral, né? E aqui já vai aparecendo. Depois, a segunda integral, que é o trecho 4, temos que expressá-la novamente para o trecho 4. Vamos ver, trecho 4, trecho 4. O que muda? Um é de x1 de 0 a b, o outro é de x2 de b até 0. Né? Isso é a diferença. Né? Olhando essas quatro integrais, né, que são duplas, elas são muito semelhantes. Né? Então, aqui temos a diferença de coordenadas ao quadrado, mais uma constante ou mais duas constantes, né? Que pode ser somada e dar uma constante só, e essa constante pode ser nula, nesse caso. Então, quem tiver o trabalho de resolver isso, ele vai resolver com uma constante ao quadrado e vai dar valor para essa constante, né? Resolve uma vez só, né? Logicamente, aqui já tínhamos um meio aqui no expoente, esse meio vai para frente, fica 1/4 aqui, né? 1/4. Então, não temos mais um meio aqui no logaritmo, né? Tá sendo, né, resumido aqui 1/4 de π vezes a área A1, 2, né? Não é tão simples, porque esse ln aqui resolvido de uma vez vai ficar mais complexo, aí tem que resolver mais uma vez. Né? Dá para ver que é complexo, né? Alguém pode tentar e buscar o resultado, como já foi feito, alguém se deu ao trabalho, né, anteriormente de fazer isso, né, e apresentar, e isso é muito útil, né, um trabalho bastante positivo, pode ser usado. Isso é um resultado analítico, né, e você pode programar uma subrotina, dar os valores, e com isso ele calcula rapidamente, mas dá para ver que é um resultado não é muito simples, né. Bom, a pergunta é a seguinte: temos aqui W. Essa expressão é simétrica ou não é simétrica? Né? Então, vamos fazer uma verificação rápida. A1 é F1,2, A2 é F2,1 é a reciprocidade. Então, BC é F1,2, AB é F2,1. Colocamos aqui, dividimos tudo por B. Então, C sobre B é F1,2, A sobre B é F2,1. Ou seja, C sobre B é o W, está aqui, né? Não foi falado. W é C sobre B, H é A sobre B. Então, WF12, HF21. Então, se eu passar, ou se passarmos o W para a esquerda, o resto é simétrico entre W e H. Né? Só comparar, mesmo nos expoentes aqui tem assimetria. Né? Então, quem vai escolher aí, né, não sabe se essa é a área que emite ou essa é a área que emite. Então, claro, como é que ele vai definir A e B? Né? Mas aí, então, está pronto mais um resultado, ok? Esse resultado, ele chamou muita atenção, né? Porque, em princípio, nós temos duas formas de obter a integral, o fator de forma entre dois discos. Né? Temos lá o método da cavidade esférica, que vimos no vídeo anterior, e temos o método que é apresentado em todos os livros, toda a referência apresenta um resultado bastante simples, em que não precisamos calcular o raio da esfera. E a pergunta era, de onde vem esse método? Né? Então, Modest, no seu livro, ela apresenta isso, né? O livro é de 93. Embora ele diga que o resultado de integral de contorno seja da década de 60 e 70,
o resultado dele ele é muito semelhante ao de Keane, de 1912, cujo artigo nós vimos quando definimos lá o corpo negro, né, e que tínhamos lá uma troca entre um corpo negro e um calorímetro com abertura circular, né? Então, a cavidade circular negra e o calorímetro. Então, essa matemática já é mais antiga, né? Mas a ideia era como chegar até o resultado, sair daqui e chegar ao resultado. Então, embora o Modest tenha partido de um resultado mais simples, já pronto do Keane, nós vamos partir do próprio resultado já desenvolvido anteriormente nesse vídeo. Então, vamos lá, quem é essa? Essa é a distância, temos que trabalhar nos contornos, né? Essa é a distância entre um ponto e outro do contorno, né? Contorno 1, contorno 2. Então, S pode ser expressa em termos de coordenadas cartesianas, como já vimos. Z1 nulo, Z2 é igual à distância entre os dois círculos. Isso faz com que os diferenciais sejam nulos. X1 em termos de coordenadas polares, está colocado aqui, derivando da menos R1 seno de φ1 de φ1, idem para o X2 em termos de φ2, né? Y1 idem, né? E com isso podemos substituir tudo na distância S. Então, temos aqui essa diferença ao quadrado, mais essa diferença ao quadrado e mais h ao quadrado. Esse quadrado pode ser desenvolvido, então vamos ter quadrado, quadrado, cosseno, R1 quadrado, né, cosseno, e aqui o termo intermediário, né, do desenvolvimento. Depois temos o segundo, né, só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, isso é a origem desse R1 quadrado e R2 ao quadrado. Depois, somando aqui os termos do miolo ali do quadrado, digamos, né, nesse termo, nós vamos ter ainda essa parte mais o h quadrado. Bom, essa parte que está aqui, seno φ1, seno φ2, cosseno de φ1, φ2, pode ser resumida como cosseno de φ1 menos φ2, isso pode ser buscado lá no livro do Spiegel, né, da bibliografia. Então, em suma, temos S representado dessa forma, né, em termos da diferença φ1 menos φ2, ok? Repetido aqui, né, o que eles fazem, né, tanto Keane fez, né, quanto o Modest, é usar o novo φ como sendo a diferença entre um e outro e assumindo, travando o valor de φ2 em zero. Quer dizer, gira um ângulo e deixa o outro parado, fixado, né, num valor que no caso é zero para facilitar. Então, com isso, nós temos esse valor de S, né? Esse valor de S que pode ser representado em termos de A e B para reduzir aí o tamanho da equação, A menos B cosseno de φ, né? Buscando a equação que foi desenvolvida, né, já que o dz é nulo, como vimos no slide anterior, então temos duas integrais de contorno a resolver. Tá? Substituindo os dx e dy, né, substituindo, temos esse termo no final das contas, né, aqui multiplicando, nós podemos, aqui tem uma passagem mais rápida, mas temos que multiplicar, vai dar R1, R2 quadrado, né, e depois tem o LNS, então acaba tendo R1, R2 multiplicando aqui, né? Na frente da equação, ainda LNS, né? E o que sobra, né? Seno de φ1, φ2, cosseno de φ1, φ2, que novamente é cosseno de φ1 menos φ2, né? Em suma, nós temos aqui LNS cosseno de φ1, φ2, né? Então, aqui sim se faz φ1 e φ2 igual a lá de cima já, né? Já foi falado isso. Então, φ1 e φ2 é igual a φ, então nós vamos ter exatamente o ln de S, né? Colocado aqui como um meio, S é isso aqui, né?
um meio de A menos B cosseno de φ ao meio, né? Então, aqui nós estamos tratando apenas da integral interna, tá? Paramos aqui com a integral externa, levamos adiante a integral interna e depois voltamos, né? Então, aqui por enquanto só a integral interna, né? E o pessoal lá, o Modesto, ele parte daqui, né? Então, chegamos até aqui, né? Ou aqui do Quine, em 1912, lá da sua publicação, né? Que diz que essa aqui é ln de S, vamos lá em cima, buscamos, dá um meio, leva um meio para frente, né? Então fica ln de A menos B cosseno de φ de φ. Esse resultado é A menos B cosseno de φ de φ, né? Mais tarde, lá no final, nós vamos mostrar como ele chegou a isto, já que isso não está nas tabelas matemáticas, como é que ele chega nesse resultado, né? Desculpa, isso aqui simplesmente ele colocou o meio para fora. Esse passo daqui para cá, sim, é que nós vamos demonstrar mais tarde, ok? Então, o que deu aqui? Nós temos seno de φ integrado de 0 a 2π, né? Integrado de 0 a 2π. Então, qualquer que seja o resultado aqui dentro, isso aqui dá seno de 0 e seno de 2π que dá 0. Então, esse termo vai a 0. Sobrou esse termo, né, que é menos o meio de integral de 0 a 2π. Seno de φ quadrado pode ser cosseno ao quadrado de φ, né, menos 1 sobre b cosseno de φ menos a. Invertendo aqui, tirando um sinal aqui, né? Isso, na verdade, deixa eu ver aqui, b cosseno de φ menos a. Então, o sinal está aqui, né? Foi invertido aqui, é 1 menos cosseno ao quadrado de φ, né? Que está a inversão do sinal, né? Então, inverte em cima, inverte embaixo e vamos para a página seguinte. Então, o resultado anterior vem para essa página, para esse slide, né? E temos aqui uma mudança, né? Ele diz que esse resultado se iguala ao que temos aqui no interior da integral. Bom, para nós que já temos o resultado da mão, é mais fácil pegar o que ele achou e tentar chegar à ponto de partida. Então, simplesmente aqui vamos ter que achar o mínimo disso tudo. Então, multiplicamos todos os termos por b cosseno de φ menos a, né, e distribuímos. E com isso nós podemos cancelar alguns termos, né? Aqui tem que acompanhar o processamento, né? Melhor pegar uma folha de papel e fazer isso. E podemos cancelar algum termo e chegar a esse ponto. Então, onde tínhamos esse termo, né, podemos ter o que está montado aqui na primeira parte, né? Tá? Então, temos aqui, podemos separar agora, são diversas somas aqui, né? Podemos separar. O primeiro termo tem cosseno de φ integrado da seno, de 0 a 2π dá 0, né? 0, cosseno de 0, seno de 0 dá 0, seno de 2π também dá 0, o primeiro termo vai a 0. O segundo termo não tem nenhuma função, só apenas a menos b quadrado, que dá, então, 2π vezes a sobre b, mas tem um b aqui multiplicando, por isso tem só o b dividindo, né? E depois esse outro termo maior, que fica aqui multiplicando por b, né? Então, a quadrado, tem que achar o mínimo aqui também, a quadrado menos b quadrado sobre b, né? E ainda sobra, né, aqui o 1 sobre b cosseno de φ menos a, e vamos lá no Spiegel mais uma vez, né, e obtemos aqui o resultado para a integral definida, né, com limite definido, como sendo 2π a quadrado menos b quadrado, não meio, né? Então, podemos resumir isso como ainda, né, dessa forma como está aqui, né? O meio multiplica, então vai acabar nesse resultado. Voltando com esse resultado aqui na integral de contorno, né, que tínhamos antes, né? Faltava resolver a integral no contorno 2, né? Então podemos substituir diretamente esse resultado lá. E isso é uma coisa que, então está aqui integral no contorno 2, né?
Vamos lá? Então, a integral no contorno 2 simplesmente dá 2π. Isso é uma ideia, um procedimento que, em princípio, não faríamos, né? Simplesmente travar uma das variáveis e usar outra diferença. Nós tenderíamos a variar φ1 e φ2, e daí as integrais ficam muito grandes e não temos uma solução fácil, né? Essa solução lá de 1912, de travar uma variável em zero, né, φ2 igual a zero, e depois, né, não tem mais nenhuma função de φ2, resolvemos de 0 a 2π, que simplesmente dá 2π, né? Aparentemente funciona, né? O resultado está aí, né? Então temos aqui o fator de forma entre os dois discos, né? Temos A e B ainda maiúsculos, né? O A é igual a essa soma, R1 quadrado, R2 quadrado, H quadrado, e o B2, R1, R2. Voltamos aos valores originais, né? E temos aqui a fórmula número 1, que já é o resultado, certo? Ok? Nos livros, tanto Howell, no seu livro Fator de Forma, Modest, próprio Cropera, eles apresentam o resultado nessa forma aqui, talvez com outras letras, né? Dessa forma aqui. Essa aqui está mais simples, né? Mas pode chegar a ela fazendo esse procedimento, né? Aqui definindo um x, né? E esse x teria esse formato, né? Ou ainda esse formato final, né? Então o x apresenta-se assim e a forma é assim, uma forma que aparentemente é muito simples, né? E esconde um pouco, de certa forma, esse x. Bom, isso mostra então que o resultado que se encontra nos livros, eles foram obtidos como nós obtivemos, integrais de contorno, né? Não pelo método da cavidade esférica, né? Mas que os dois métodos dão o mesmo resultado, né? Nós já provamos isso também. É um formulário bastante grande, longo para desenvolver, de sair de um lado e chegar no outro, mas já mostramos, já provamos isso, já observamos isso, né? Já desenvolvemos isso, ok? Bom, então para finalizar aqui, essa referência é fácil de achar ainda, né? Está na internet. Nós temos aquele passo intermediário, né? Em que nós temos um valor de x e ele mostra um valor de y. Então, como é que se obtém isso, né? Simplesmente, se a integral de x de φ é igual a y mais c, mais uma constante c genérica, então dy de φ é igual a x, né? Então, se nós derivarmos dy, vamos obter o x, né? Então, derivamos o dy e chegamos no x, né? O x está aqui, o y está aqui, ok? Então, isso é o que tínhamos a demonstrar, ok? Então, encerramos aqui mais essa aula. Esse é praticamente o encerramento do curso. Nós temos mais ainda um vídeo sobre medição de propriedades. E, por enquanto, obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Tá?